Na sequência das nossas videoaulas, vamos então trabalhar no form usuário. Estamos aqui no form usuário, especificamente na ação salvar, e nós vamos, via programação, gerar uma senha com 6 caracteres para o usuário que está sendo, para o novo usuário, para o usuário que está sendo cadastrado. Por que 6 caracteres? Porque lá no nosso banco de dados, na tabela usuário, o campo senha ele foi definido como varchar 6. Então, nós vamos sempre manter senhas com 6 posições para os usuários. Será um padrão. Uma outra coisa que faremos, uma outra parte da programação, é que ao gerar essa senha com números aleatórios, nós vamos verificar se já existe a mesma senha para algum outro usuário. Caso ela já exista, uma nova senha será gerada. Então vamos lá começar a nossa programação e eu precisarei inicialmente de uma variável onde vamos armazenar a senha que está sendo gerada. E vou dar o nome de essa variável de usuário senha do tipo string. E a senha com 6 caracteres ela vai ser gerada a partir de um loop, de uma estrutura de repetição for. E para tal, eu preciso de uma variável para poder controlar o número de repetições. Então, vamos criar aqui também uma variável contador do tipo integer. Precisaremos dessas duas variáveis. Quando que a senha vai ser gerada? Quando um novo usuário estiver sendo cadastrado, inserido. E isso nós temos definido aqui nesse if, nessa estrutura de decisão, quando se o editID.text for igual a nulo, então nós construímos o comando insert. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui antes de construir o comando insert, é de gerar essa senha. Vamos inicializar a variável usuário senha com nulo, e aí ela vai, a cada repetição do loop, ela vai recebendo um novo caractere, e vamos criar a estrutura do loop. Então, for contador que parte de 1 e vai até 6, do begin end. Então, vamos aqui, para poder organizar o nosso código, eu vou pôr o begin aqui na frente. Todo begin tem que ser fechado com end, então nós já temos aqui uma estrutura de repetição que vai de 1 até 6. Deixa eu tirar esse finalzinho aqui, de 1 até 6. Muito bem. Para que possamos gerar números aleatórios aqui no Delphi, nós temos que disparar o comando randomize. Sem esse comando, nós não conseguimos gerar números aleatórios. Como é que nós vamos fazer isso? A variável usuário senha, então a cada repetição do loop, a cada passagem do loop, a variável usuário senha vai receber ela mesma, usuário senha, mais a geração de um número randômico que vai de 0 a 9. Então eu vou colocar assim, random de 9. Ao tentar compilar o nosso código, nós vamos receber uma mensagem de erro aqui, dizendo primeiro que a nossa variável usuário senha, a atribuição está errada. Atribuição em Delphi, dois pontos igual. Ao tentar compilar novamente, mais uma mensagem de erro, e essa era na verdade o que eu queria mostrar. O primeiro foi um erro de digitação. Nós estamos tendo a mensagem aqui que tipos incompatíveis estão sendo utilizados, string e integer. Então, o que acontece é que a variável usuário senha é do tipo string e random é uma função que retorna um valor inteiro, no caso um número aleatório que vai entre 0 e 9. No entanto, é um número, nós não podemos concatenar na linguagem de programação Object Pascal, não podemos concatenar diretamente string e número, e integer. Então, teremos que usar a função int to str do random. Muito bem.
Se tudo der certo, nossa programação estiver correta, ao sair desse loop, a variável usuário-senha já deve ter 6 posições formada por dígitos gerados entre cada um deles entre 0 e 9. Apenas para verificar se a geração deu certo, nós vamos dar um show message aqui na variável usuário-senha. E aí, essa parada da execução da aplicação com o show message vai permitir também que nós abortemos a execução do programa sem executar o comando insert. Então nós não vamos ficar aqui carregando o nosso banco de dados com tentativas com lixo, até que a gente chegue no resultado final, na programação final. Então vamos ver, não temos mais nenhuma mensagem de erro. Acesso ao sistema, vamos lá em usuários, operação novo, vamos chamar então o usuário Julia, com julia@hotmail.com e dar um clique no salvar. Então veja que foi gerada a senha 341778. Ok? Não. Eu esqueci de abortar o programa, falei que ia abortar, acabei esquecendo de abortar e a Júlia foi cadastrada, não tem problema, não tem problema, nós damos sequência aqui na programação. Então a senha ela foi gerada, mas ela não foi incluída no banco de dados. Como é que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, eu vou tirar esse show message da senha, porque não é necessário ficar apresentando, pelo menos pode até ser que a gente apresente a senha para o usuário por meio de um show message, Mas vamos então acrescentar aqui no insert o campo senha na lista de campos e aqui embaixo, depois do e-mail, nós vamos acrescentar a linha onde na lista de valores nós vamos colocar a senha. No entanto, ao invés de edit e-mail.senha, vai ser o nome da variável que nós acabamos de criar e que utilizamos para a definição da senha. Então vamos ver, compilei o nosso programa, não deu nenhuma mensagem de erro e agora vamos ver se deu certo. Nós temos agora um novo usuário cadastrado e a senha dele inserida. Então a Júlia está aqui. Nós vamos notar lá na nossa acessando o banco de dados diretamente que a Júlia ela está sem senha. Eu vou colocar aqui uma senha qualquer para a Júlia, só para a gente não deixar vazio, o campo vazio. E aí comando novo, um usuário chamado Pedro @hotmail.com. O Pedro tem acesso ao sistema sim. O comando foi executado com sucesso. O Pedro está lá. No entanto, a senha ela não é apresentada aqui no nosso dbgrid, porque ela não foi incluída na view que está sendo utilizada em nenhuma delas, porque nós temos 3 views aqui que podem ser acessadas, mas se nós acessarmos o banco utilizando o SQL.log, atualizarmos o nosso banco, o Pedro foi cadastrado e a senha 188552. Então foi gerada uma senha, mas nós não fizemos aquele teste para verificar se essa senha já pertence a algum usuário. Do jeito que fizemos, com a programação que fizemos, nós simplesmente geramos a senha e inserimos no banco juntamente com os outros dados do usuário. Na próxima videoaula nós vamos incluir esse recurso para que a senha gerada ela seja única. A gente tem a certeza absoluta de que não há nenhum usuário utilizando aquela senha. Mas isso fica para a próxima videoaula. Então, até a próxima.